Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro, teremos o segundo jogo da final da Recopa, né? Primeiro jogo, mando de campo no Independente Del Valle, lá nas alturas, venceu o Flamengo por 1-0, poderia ter sido até demais, poderia ter sido até uns 2-0, porque o Flamengo não jogou absolutamente nada, um time completamente, na minha opinião, completamente fora de órbita, goleiro muito mal, sistema defensivo muito mal, um time sem padrão. Então o Flamengo conseguiu a proeza de perder só de 1-0 na altura para o Independente Del Valle e agora decide em casa para tentar, desses 3 primeiros títulos que ficaram, que tinham aí pelo caminho, 2 foram por ralo, né? E agora tem a chance em casa, com a sua torcida, de conseguir levantar uma taça. Então é sobre este jogo que a gente vai falar nesse momento. Flamengo, Independente Del Valle. Flamengo precisa reverter o placar. Se fizer 1-0, empata tudo, né? Eu não sei se tem prorrogação, se vai direto para o pênalti, mas empata. Mas o Flamengo, sagrar-se campeão no tempo normal, tem que ganhar de 2-0, ou diferença de 2 gols. Então é sobre isso que a gente vai falar, então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista e meu amigo torcedor anti-flamenguista, né? Porque o Flamengo não tem meio a meio, ou ama ou odeia, não tem esse negócio. Ah, sou mais ou menos Flamengo, não tem. Ah, eu mais ou menos tenho raiva, não. Ou você não gosta, ou você gosta. É assim. Então para todos esses, para os que vão torcer a favor, para os que vão torcer contra, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal, você pode ajudar através do número do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você pode ajudar também através Superchat, quando estiver na live, você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, e agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Valeu? Vamos lá, cara. Bom, na minha opinião, eu acho que o Flamengo saiu vitorioso do primeiro jogo. O primeiro jogo era para o Flamengo ter perdido demais. Tá? Era para o Flamengo ter perdido demais. Então, o Flamengo perdeu de 1-0. Vamos lá. O Flamengo é favoritaço em casa contra o Independente Del Valle? Se fosse o time do Jorge Jesus, eu ia falar que essa pergunta seria idiota. Se fosse o time do Domenech Torrent, eu ia falar não é favorito. Se é o time do Rogério Ceni, eu ia falar o Flamengo tem um favoritismo em cima do Independente Del Valle. Se é o time do Renato Gaúcho, eu ia ficar entre o Dome e o Rogério Ceni. Se é o time do Paulo Souza, eu ia falar não, o Flamengo não é favorito. Se é o time do Dorival Júnior, eu ia falar o Flamengo é favorito. Mas o time é do Vitor Pereira. Então, na minha opinião, o time do Vitor Pereira não é favorito perante o Independente Del Valle. Para mim, não tem favoritismo. Porque o time do Vitor Pereira não tem nada. O time do Vitor Pereira não tem nada. O time do Dorival Júnior goleava sem dó esse time do Vitor Pereira. Ah, mas os jogadores não estão correndo, os jogadores não estão isso. Irmão, isso aí é condução de elenco. Isso é condução de elenco. Se os jogadores não estão correndo por causa do treinador, não estão entendendo o esquema, meu irmão, eu estou falando do que a gente está vendo agora. Do que a gente está vendo agora.
Os dois times. O time do Dorival porrava esse time do Vitor Pereira sem dó. Sem dó. Ah, mas no final da temporada... Irmão, o final da temporada, o time do Dorival já tinha conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil. Então tava cagando. Ah, mas no jogo da Libertadores não jogou tão bem assim. Na Copa do Brasil tomou um nó. Parceiro, cada um entende de uma maneira. A diretoria do Flamengo fez uma cagada, destruiu o time no início do ano com o Paulo Souza. O Dorival teve que consertar. Chegou no final do ano, o time estava cansado. Estava cansado. O que vai acontecer certamente esse ano. Certamente vai acontecer. E vou te lembrar, amigo torcedor flamenguista. Talvez você não lembre, porque você fica olhando esses canais aí, baba-ovo do Flamengo. Que ficam babando o ovo de diretoria. Vamos lá. O Flamengo começou com Abel. Mas foi vitorioso com um treinador que assumiu depois. O Jorge Jesus. Foi com o Domenech. Não ganhou porra nenhuma. O treinador que veio depois, que ganhou. Correto? Eu acho que foi o Rogério Ceni, se eu não estiver enganado. Rogério Ceni sai. Chegou o Renato. Né? Renato aí disputou o Campeonato Brasileiro, pá, coisa e tal. Não conseguiu ganhar, perdeu lá a Libertadores, pá, coisa e tal. Mas aí vem o Paulo Souza, né? O Paulo Souza. Porra nenhuma. Quem ganhou foi o segundo técnico. Foi o Dorival Júnior. Quando a diretoria do Flamengo escolhe, tem tempo para escolher o treinador, geralmente escolhe errado. Aí quando tem que escolher umas pressas, porque já tá andando o caminhão, vai meio que no desespero, dá certo. Ou seja, a diretoria incompetente quando tem tempo para fazer. Vai meio que no lavantu e dá cagada. Então, a tendência é que com esse Vitor Pereira siga aí a mesma linha de Paulo Souza, Domenech Torrent, Abel. Os primeiros nunca dão certo. Só quem assume depois. A gente torce que isso seja quebrado. Né? Que esse Vitor Pereira consiga dar sequência até o final. Mas pelo andar da carruagem, não tem nada. O time não tem nada. O time não tem tática, não tem nada. O time é horrível. O time reserva do Flamengo é muito mais encaixado que o titular. Por quê? Isso é fácil de responder. Porque o esquema do Flamengo com os jogadores que tem não cabe o esquema do Vitor Pereira. Isso é simples. O Vitor Pereira não gosta de meio campo muito criativo. Ele gosta de time veloz. Ele gosta mais de força do que técnica. E o time do Flamengo é mais técnica do que força. Ele não gosta. Então ele não consegue se adaptar aí. O Vitor Pereira não consegue se adaptar à qualidade do jogador do Flamengo. Essa é a verdade. Para o time do Flamengo ser a cara do Vitor Pereira, ele vai ter que barrar do quarteto, ele vai ter que barrar dois. Ou ele barra o Pedro ou o Gabigol, ou ele barra o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. Aí ele vai pegar e vai fazer a mesmice que tem aqui no Brasil. A mesmice que tem aqui no Brasil. 2 jogadores de velocidade pela ponta, um armador, dois volantes e um centroavante. A mesma porra que todo mundo faz aqui. Exatamente igual. O Flamengo é um dos poucos times que joga completamente diferente. Que tem 2, 3 armadores no time. Mas o Vitor Pereira não sabe isso. Como o Paulo Souza não sabia. Como os outros não sabiam. E quem conseguiu arrumar assim foi o Dorival. O Vitor Pereira não sabe. O esquema do Flamengo para o Vitor Pereira seria com esses jogadores o seguinte. Pedro, Gabriel Barbosa pelo lado direito, fazendo vai e vem. Arrascaeta fazendo vai e vem pelo lado esquerdo. Everton Ribeiro como armador. Thiago Maia e Gerson como volante. Um saindo um pouquinho mais. 2 laterais e dois zagueiros. Só que o Gabigol não vai ficar fazendo isso aqui. O Arrascaeta não consegue fazer isso aqui. Então não dá. Então ele tem que barrar. Para ele continuar do jeito que o Flamengo era, ele tem que mudar. Mas para ele mudar, ele tem que saber mudar. Ele tem que conhecer e ter boa vontade de mudar. E parece que não é isso.
O Vitor Pereira sempre reclamou, falou que o time Flamengo do Dorival era deficiente pelas laterais. O time dele é pior do que o do Dorival. O time dele é pior do que o do Dorival. Bom, diante disso, tá aí o porquê que eu não acho o Flamengo favorito diante do Independente Del Valle. O Independente Del Valle jogou em casa com 3 zagueiros, 4 no meio, um fazendo ali a armação e 2 na frente. Ganhou de 1-0, o Independente Del Valle vai jogar no contra-ataque. Vai fazer talvez até um 3-4-1. Ou um 5-4-1, melhor. 3-4-1 não. 5-4-1. 3 zagueiros, os 2 alas, mas mais atrás, 4 ali com 2 volantes, de repente com os 2 que jogarem pelo lado com velocidade e um centroavante para sair no contra-ataque, porque sabe que o Flamengo vai para dentro. Pelo Vitor Pereira, ele joga com pontas para abrir o jogo. Só que o Flamengo não vai ter espaço. Não vai adiantar você pegar o Matheus Gonçalves, o garoto, e botar pelo lado. Ele precisa de espaço. O Marinho precisa de espaço. Quem pode se encaixar ali é o Cebolinha. Pode se encaixar ali. Você fazer Cebolinha, Pedro e Gabigol, o Everton Ribeiro pela lateral, botar 2 no meio, botar ali, no meu caso, né, Thiago Maia e o Igor Jesus ou o Vidal, que ele vai colocar o Vidal. Gerson para mim é banco. Os 2 laterais, do Ayrton Lucas. E eu colocaria o Mateuzinho, que tem mais força para chegar à frente, e 2 zagueiros. Dos zagueiros, eu coloco o Fabrício Bruno. Mas eu barro o Davi Luiz. Eu boto o Rodrigo Caio. Tá? Boto o Rodrigo Caio ou o Pablo. Para mim, o Davi Luiz tá muito mal. E no gol, eu tiro o Santos. Eu boto o garoto da base, que é Matheus também. Mas acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que no máximo que ele vai fazer é continuar com o Vidal e barrar o Gerson, que eu já acho justo. O time do Flamengo para esse jogo vai precisar de toque de bola, de infiltração, de toque de bola. Então, ele pode até abrir o jogo, mas ele abre o jogo com os laterais. Acho eu que ele vai com o Santos, que não está passando confiança para ninguém. Varela ou Mateuzinho, acho que ele vai com o Varela, porque ele não botou o Varela no jogo contra o Botafogo. Deve ir Fabrício Bruno e Davi Luiz. Eu barraria o Davi Luiz, deixaria no banco, botava o Rodrigo Caio, mas ele não vai fazer isso. E o Ayrton Lucas. Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Ele pode me surpreender. Se ele me surpreender da maneira que eu vou falar agora, acho que pode ser legal. Como? Ele botando 3 zagueiros também. Como ele fez contra o Botafogo. Botando 2 alas, que aí ele consegue ter uma certa profundidade. Ele vai barrar alguém na frente. Então, se ele vai com Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Davi Luiz, bota 2 alas, Ayrton Lucas e aí o Mateuzinho. No meio campo, você bota, só ali já em 5, você bota Thiago Maia e o Vidal ali. E na frente, você coloca Everton Ribeiro na armação, ou Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Você vai ter profundidade com os alas, você vai ter um volante ajudando a marcar ali com os 3 zagueiros, vai ter um volante que pode sair mais, que é o Vidal, que pode chegar mais à frente, com o Everton Ribeiro armando, e o Gabigol se movimentando com o Pedro. Se ele for com 3 zagueiros, é uma opção. O time do Independente Del Valle vai jogar atrás. Isso é certo, vai jogar no contra-ataque, porque se terminar 0-0, Independente Del Valle é campeão. O Flamengo que tem que encontrar
maneiras de furar o bloqueio. O problema é que se o Flamengo tivesse uma tática, legal. O Flamengo não tem tática nenhuma. O Flamengo não tem tática alguma. O Flamengo é um time bagunçado, sem esquema. Será que esse tempo que ficou aí parado vai conseguir arrumar a casa? Vamos ver. Acredito que o Flamengo vai até ganhar, mas muito mais na força, na vontade, do que na tática. Vai ser na técnica ali, na individualidade dos jogadores. Porque da tática, eu duvido muito que uma semana ele consiga arrumar o que ele desarrumou. A galera de você é contra o Vitor Pereira? Sou. Sempre fui desde o início. Para mim, o que começa errado, termina errado. Mas acho que ele vai dar uma cagada e vai conquistar esse título. Mas, para mim, o Flamengo não é favorito. Independente do Vale, não é o favorito. Mas eu não coloco o Flamengo como favorito. Eu coloco em igualdade, porque o time do Flamengo não tem esquema. O time do Flamengo não tem esquema. Quando ganha, vai muito mais na qualidade do jogador do que de outra coisa. Agora, o time reserva do Flamengo tem esquema. Porque os jogadores que ele coloca se encaixam com o que ele pensa. Os jogadores titulares não se encaixam com o que ele pensa. E ele quer obrigar os caras a fazer algumas coisas que não é característica dos jogadores. A gente já viu esse filme com Paulo Souza e não deu certo. Boa sorte ao Mengão e que consiga, mesmo que tropeçando, jogando feio, consiga aí esse título para a nação. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!